Planejar não precisa ser complicado. De forma simples e com clareza você consegue alcançar os seus objetivos. No vídeo de hoje eu quero conversar com vocês como eu e meu esposo planejamos e conquistamos os nossos objetivos. Digo nós porque aqui em casa é tudo junto e misturado. Aqui em casa não tem dessa. Uma coisa de um, outra coisa de outro. Não, aqui é tudo junto. E por isso eu quero compartilhar com vocês como que a gente tem realizado e alcançado os nossos objetivos. Meu nome é Renata, seja bem-vinda aqui no canal. Vamos juntos nessa jornada aqui para eu explicar para vocês como que a gente faz, compartilhar com vocês aqui a minha experiência. Primeira coisa, gente, que eu quero começar compartilhando aqui. Tudo começou em 2018, quando eu e meu esposo casamos e resolvemos anotar numa folha de papel A4 os nossos objetivos, os nossos sonhos que a gente tinha para o ano seguinte. E como eu sempre fiz na vida, eu peguei esse papel, escrevi super empolgada, né? Escrevemos juntos. Depois deixei esse papel de lado e não vi mais esse papel. Passado um tempo, não demorou muito, mas a gente encontrou esse papel e vimos ali que tínhamos realizado muitas das coisas que a gente tinha anotado e a gente ficou empolgado com isso e decidiu tomar isso como hábito. Como eu disse para vocês, aqui em casa é tudo junto misturado. Então, para isso, nós não tomamos uma decisão sem antes consultar um ao outro. Então, o Felipe sabe dos meus objetivos como pessoa, como indivíduo, e eu também sei dos objetivos dele como indivíduo. Nós temos essa missão de sermos claros um com o outro e de contar tudo o que a gente deseja para a nossa vida um para o outro. E temos uma regra para isso também. Não vale menosprezar aquilo que o outro tanto quer. Mas antes de começarmos, eu quero definir aqui junto com vocês o que são metas de curto prazo e metas de longo prazo. Vou falar com vocês aqui o que nós consideramos meta de curto e meta de longo prazo. De curto prazo a gente considera tudo aquilo que a gente quer conquistar dentro de um período de um ano. De agora, por exemplo, até um ano. Então, desde algo financeiro que não tenha um valor exorbitante, desde também alguma meta, por exemplo, de atividade física, uma leitura de um livro. Então, são metas que a gente define ali para dentro de um ano. São metas mais simples, digamos assim, mas não menos importante do que as metas de longo prazo também. As metas de longo prazo nós consideramos todas essas que passam de um ano, que são metas, por exemplo, que exigem um esforço maior, demandam mais tempo, são mais minuciosas. Por exemplo, uma troca de casa, troca de carro, ou, por exemplo, falar uma nova língua, né, um idioma novo. Enfim, são um curso, por exemplo, uma faculdade, né, é algo que demanda mais tempo. Então, a gente considera isso como metas de longo prazo. Dito isso, importante frisar aqui que as metas de curto prazo, elas precisam ser bem desempenhadas, porque se não bem desempenhadas, elas podem atrapalhar as metas de longo prazo, certo? Então vamos lá. Primeira coisa aqui que eu acho muito importante, ter clareza dos seus objetivos. Se nós não sabemos para onde nós queremos ir, qualquer caminho serve. Então nós precisamos anotar, entender, ter autoconhecimento, entender aí dentro de você o que você quer para a sua vida. Quais são os seus objetivos, onde você quer chegar, o que você quer para este ano, para este mês, o que você quer para daqui 5 anos. Eu acho muito importante a gente ter clareza dos nossos objetivos, das nossas ambições, dos nossos desejos. E às vezes você pode estar aí assim, nossa, mas eu tô num período aqui que eu não sei de nada que eu quero para minha vida. Isso acontece, né? Tem fase da nossa vida que parece que a gente sofre um reset aí, a gente não sabe nada, né? Para onde que eu vou, o que que eu faço, meu Deus do céu, tô desesperado, me dá uma luz, né? Tem momentos que a gente fica assim, ai meu Deus, socorro, né? E eu costumo dizer, não só costumo dizer, mas eu aplico isso na minha vida e isso me ajuda a ter um norte. Se você não sabe para onde você quer ir, eu tenho certeza que você sabe o que você não quer para sua vida. E nisto, eu tenho o meu caderninho que eu falei aí com vocês. Na verdade, a gente anotou numa folha de papel A4 lá atrás, em 2018, os nossos objetivos. E depois decidimos, a gente achou tão legal, depois que nós encontramos a folha, né, solta de papel A4, a gente encontrou ali tudo que a gente queria, que a gente decidiu, nós pegamos um caderninho velho que a gente tinha aqui em casa mesmo,
e decidimos anotar periodicamente tudo aquilo que a gente quer para nossa vida. E lá atrás a gente anotou aqui o que nós não queríamos para nossa vida. Então, isso dá um norte, isso dá uma direção. O que você não quer para sua vida? Eu tenho certeza que você sabe o que você não quer para minha vida. Porque tem coisas que a gente fala assim: "Nossa, eu não quero de jeito nenhum ir em tal lugar. Eu não quero de jeito nenhum fazer tal coisa". A gente sabe algumas coisas que a gente não quer para nossa vida, mas nós precisamos ser lembrados daquilo que a gente não quer, porque se nós não somos lembrados, a gente perde o foco e acaba que a gente vai andando no piloto automático e acaba tomando decisões precipitadas, porque a gente fica naquele modo reativo, naquele modo ali só reagindo às situações. Então a gente precisa pelo menos saber o que você não quer para sua vida e ler, reler isso. Nós escrevemos aqui na nossa folhinha, ó, nós escrevemos aqui, ó, o que nós não queremos, tá até escrito não assim em caixa alta: divórcio, perder o foco, parceria como casal sempre, tá até grifado sempre. Não queremos falta de respeito, não queremos menosprezar um ao outro. Esses são alguns itens que a gente não quer para nossa vida. Então, todas as vezes que a gente está um pouco perdida aí, né? O que que eu não quero para nossa vida? A gente lê, né? Eu li isso aqui lá de 2018. É claro que a gente tem uma lista extensa daquilo que a gente não quer para nossa vida. Foi só um exemplo que eu mostrei para vocês aqui que a gente anotou lá atrás. Então, se você não sabe qual caminho você quer ir, busque, estude. Tem muitas ferramentas hoje para te ajudar aí se conhecer melhor, buscar o autoconhecimento. É muito importante a gente estar em oração, sabe? É muito importante isso, mas é importante a gente fazer a nossa parte, sabe? Caminhar, buscar direção, buscar entender você, sabe? Buscar entender aí dentro quais são os seus gostos, o que você gosta, onde você quer chegar. É importante a gente ter autoconhecimento. O autoconhecimento, ele é essencial, sabe? A Bíblia fala que o Senhor, ele vai nos direcionar, ele vai contar quais são os pensamentos dele ao nosso respeito, mas a gente não pode ficar de braço cruzado esperando que o Senhor conte, sabe? O Senhor quer que a gente descubra, o Senhor quer que a gente estude, quer que a gente busque, quer que a gente converse com outras pessoas, porque, por exemplo, você está assistindo esse vídeo, você está buscando conhecimento. Provavelmente vai ter algo aqui que vai te ajudar, assim como eu, quando eu quero aprender uma coisa nova, eu vou aqui no YouTube, pesquiso, leio livros para me ajudar ali no meu desenvolvimento, para me ajudar a me conhecer melhor, entender aquilo que eu estou passando. E isso dá para aplicar em todas as áreas da nossa vida. Então é muito importante a gente buscar o autoconhecimento para ter clareza dos seus objetivos, certo? Segundo ponto, não tenha medo de ser ousado, sonhe grande. Muitas das vezes nós limitamos a nossa mente. A gente olha o outro, acha legal que o outro está conquistando, mas a gente não pensa que é possível conquistar aquilo também. E isso é muito ruim, gente. A gente precisa ter coragem de sonhar alto, de sonhar assim, ó. Vamos pensar em um bem material, vamos pensar num apartamento. Quero um apartamento de 4 quartos, 2 vagas de garagem, quero banheiro com suíte, quero um quarto com suíte, quero uma cobertura, enfim, seja específico, sabe? Não tenha medo de sonhar. Nossa, mas a minha realidade não é essa hoje, eu não consigo. Tá, mas se você não sonhar, se você não sonhar e planejar, você não vai chegar neste lugar, sabe? Então a gente também não pode sonhar baixo, sabe? A gente tem que sonhar alto, sabe? A gente precisa ter essa coragem de sonhar alto e entender que você pode sonhar alto, sabe? A gente pode conquistar coisas que a gente nem imagina, sabe? Eu tenho certeza que se você parar um pouquinho aí e refletir, você vai observar que teve coisas na sua vida, até mesmo que você nem pediu, que você conquistou, que você tem hoje, que é muito melhor do que aquilo que você sonhava, do que aquilo que você almejava. Então é importante a gente acreditar em nós mesmos, acreditar em Deus e acreditar que você vai conquistar, que você vai almejar aquilo que você tanto quer e além do que você quer, sabe? E é claro
que a gente sonha, a gente é ousado e a gente precisa ter os pés no chão também, sabe? Não é assim, nossa Deus, eu quero aquele apartamento lá, então eu vou financiar ele, vou fazer uma loucura aqui, porque pela fé o Senhor vai me abençoar. Entendeu? Nós precisamos ser cautelosos, nós precisamos sim sonhar, não podemos ser ansiosos, precisamos ser cautelosos, porque Deus ele vai nos dar a direção, sabe? A direção certa para conquistar. Porque às vezes acontece da gente sonhar alto ali, olha só, acontece da gente sonhar alto e a gente até um pouco se perder no caminho, achando que aquilo que a gente tanto quer é para ser. E às vezes é para ser sim, mas não naquele momento. Tem um versículo aqui na Bíblia, lá em Provérbios 21, versículo 5, ó. Minha Bíblia é a versão a mensagem. Fala assim, ó, o planejamento cuidadoso dá a você a dianteira na longa corrida. A pressa e a correria deixam você para trás. Então, nós precisamos sonhar alto, nós precisamos sim acreditar que nós podemos conquistar, mas nós precisamos colocar os pés no chão, sabe? Nós precisamos, parece contraditório, mas não é. É porque nós precisamos crer, mas a gente precisa ser cauteloso. Gente, a Bíblia tá falando isso, sabe? A Bíblia e vai pesquisar aí, inúmeros especialistas em finanças vão te dizer isso também. Nós precisamos ser cautelosos, porque senão a gente acaba atrapalhando a realização de outros planos, de outros sonhos, sabe? Então sonhe alto, mas tenha os pés no chão, sabe? Tenha os pés no chão, planeje, porque a ansiedade pode sabotar os teus sonhos. Terceiro ponto, coloque prazo. Quando quero atingir esse objetivo? Quando a gente coloca prazo, torna mais palpável. Então, por exemplo, quero comprar uma casa nova daqui 5 anos. Então você vai colocar esse prazo que daqui 5 anos você quer comprar uma casa nova e dentro desses 5 anos você vai colocar pequenas metas para você alcançar esse objetivo maior. Então você vai colocar mensalmente, anualmente, metas para você chegar daqui 5 anos e você ter conquistado esse objetivo seu. A mesma coisa, estou falando da parte financeira, mas isso serve para qualquer outro objetivo que você tenha aí, né? Para planejar até uma viagem, igual aqui em casa mesmo, a gente ama viajar. A gente não tem, por exemplo, esse desejo, nossa, saiu um carro novo, a gente quer um carro novo, quer trocar de celular, quer isso, não sei o quê. A gente não tem isso com carro e com outras coisas assim, mas com viagem a gente é meio louco, sabe? A gente ama muito, então é algo que a gente se planeja aqui muito, sabe? Para a gente conseguir chegar aos lugares que a gente tanto quer, para tornar os nossos sonhos viáveis. Gente, e tem tanta maneira de a gente alcançar os nossos objetivos. Acontece que às vezes a gente está num meio, ou por exemplo, a gente tem um conhecimento raso sobre as coisas, né? E acaba que a gente acha que só tem um meio de conquistar aquele objetivo, quanto na verdade existem várias formas. E hoje, com o acesso de informação, a gente consegue conhecer tantas pessoas que realizaram de formas diferentes, que conquistaram de formas diferentes. Então, por isso que é importante a gente buscar o conhecimento, buscar aí interagir com outras pessoas, entender como outras pessoas conquistaram também, e aqui mesmo no YouTube é bom que a gente consegue encontrar muita coisa legal. Então busque meios para viabilizar os seus sonhos e coloque prazo para se tornar palpável, para se tornar realizável o seu sonho. Quatro tópicos aqui. Traz pequenos passos para alcançar os objetivos. Foi o que eu falei agora há pouco. Você tem um objetivo grande, mas para você alcançar, não é só anotar aqui e falar assim, ó, quero uma casa daqui 5 anos. Não, você precisa traçar pequenas metas para você daqui 5 anos alcançar esse objetivo. Você precisa caminhar em direção. Então, quando a gente, por exemplo, além de anotar quero uma casa, você se perguntar assim, o que eu preciso fazer para conquistar o meu objetivo daqui 5 anos, daqui 1 mês, seja lá qual tempo que for. Você precisa se perguntar o que eu preciso fazer. Ah, tá, então eu preciso fazer isso, isso e isso. Você vai anotar o que você precisa fazer e vai desempenhar as funções para alcançar os seus objetivos, certo? Quinto passo aqui, ó. Se você é casado, delegue tarefas em prol de um grande objetivo.
Gente, isso é muito legal. A gente faz aqui em casa, por exemplo, aqui em casa, o Felipe, por exemplo, ele é muito bom com finanças. Nossa, ele tem facilidade com finanças. Então essa função é a dele. E eu nem discuto com ele. É claro que a gente conversa, a gente pondera as coisas junto, mas assim, eu confio muito porque ele tem uma habilidade maior nessa área. Então, quando nós decidimos delegar essa função para ele, isso facilitou mais aqui. Então, tudo é com ele, pagar a conta, tudo, investimento, toda essa área é com ele. E dentro disso também, como o financeiro está por conta dele, vou falar agora de metas pequenas, para ficar de uma forma mais fácil também e facilitar a nossa rotina, né? Ele, por exemplo, faz as compras aqui de casa, né? Ele vai no supermercado, às vezes eu vou junto também, eu tô junto com ele, mas é ele que desempenha essa função ali, ele sabe os preços, ele sabe quanto que tava, se baixou, se não baixou, se tem que comprar mais, se não tem. Então, pequena meta, perdão, essa pequena esse pequeno hábito, né, essa pequena tarefa dele impacta numa tarefa maior, que é cuidar, gerir as nossas finanças, que engloba metas de curto e de longo prazo, certo? Então, delegue. Por exemplo, hábitos saudáveis. Vamos falar aqui agora de hábitos saudáveis. Eu já tenho uma facilidade maior de ter hábitos saudáveis com relação à alimentação, então essa tarefa aqui é minha, né? E eu amo cozinhar. Então, a minha rotina aqui, o meu dia a dia, eu preparo tudo para facilitar a nossa rotina, para facilitar o nosso dia, para que a gente tenha uma alimentação mais saudável, para que a gente tenha uma saúde melhor. Então, como eu tenho essa facilidade em cozinhar, tenho essa facilidade em fazer refeições mais saudáveis, né? Essa função foi minha, esse papel é meu para a gente alcançar o objetivo de quê? De ser saudável, de melhorar o físico, certo? E o sexto tópico que eu coloquei aqui, ele engloba tudo um pouco, que é uma pergunta: como alcançar os meus objetivos? Como você vai alcançar? Você vai alcançar esmiuçando, como eu disse anteriormente, você vai anotar o passo a passo. Eu quero emagrecer. Então, o que eu tenho que fazer? Me alimentar bem. Então, você vai pegar o alimentar bem. O que você precisa fazer para se alimentar bem? Peraí, eu preciso organizar a minha rotina. Eu preciso preparar as minhas refeições para a semana. Eu preciso deixar tudo pronto para que eu não venha comer besteira, para que eu coma aquilo que é necessário, para que eu coma aquilo que é certo. Certo, este é um passo. Segundo passo, eu preciso fazer uma atividade física. Então, eu vou correr 2 vezes na semana ou vou fazer caminhada todos os dias e também vou na academia 3 vezes na semana. Não sei, enfim. Ou preciso também procurar um nutricionista. Enfim, gente, vocês têm que pegar e anotar direitinho. Quero comprar tal coisa daqui 2 anos. O trabalho que eu tenho hoje ou a renda que eu tenho aqui já está comprometida. O que eu vou fazer? Você vai buscar fontes de renda extra ou você vai tentar sentar, ver ali no seu orçamento o que precisa cortar, o que você precisa tirar para que você alcance o seu objetivo. Às vezes você vai precisar economizar e colocar você no lugar. O que eu tô querendo dizer com isso? Às vezes você vai precisar lembrar que você é adulto e que não tá na hora de gastar com muita coisa. Às vezes vai precisar evitar saídas, evitar de comprar aquela roupa que você passou na loja aí que você gostou tanto, sabe? Às vezes você vai ter que parar de se mimar, entendeu? Gente, é por um objetivo mais importante ainda, sabe? Então, assim, contenha-se, se coloque no lugar, não seja imediatista, sabe? Não consuma de forma exacerbada, sabe? Se coloque no lugar, mantenha a mente alinhada naquilo que você quer, anote. Tem pessoas, né, que até colocam como papel de parede no celular, papel de parede, nem sei se é assim que se fala, acho que é. Coloca ali no papel de parede o que para não esquecer, nossa, eu quero viajar para tal lugar, eu quero ter essa casa daqui tanto tempo, eu quero ter um relacionamento desse jeito, ainda não encontrei o amor da minha vida, mas eu quero uma pessoa assim, 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 assado. Aí quando você encontrar com uma pessoa no meio do caminho, gente, você pega e lê ali o que você anotou para você não esquecer e não cair numa cilada. Falou, gente? Brincadeiras à parte, mas é verdade. Mas anote, sabe? E eu quero dar uma dica aqui para vocês que a gente faz aqui em casa sobre tomada de decisão.
Quando a gente vai tomar decisão aqui em casa, e tomar decisão é tão difícil, né? Além de orar, que é importantíssimo, que tem que estar em primeiro lugar, né? Conversar com Deus é algo que eu prezo muito aqui de pedir Ele a direção, eu preciso agir também. Mas o que que eu faço? Nesse caderno meu aqui mesmo, não tem como eu ficar abrindo ele aqui, gente, porque tem coisas bem pessoais aqui. O que que a gente faz? Nós criamos cenários nesse caderninho aqui. A gente cria cenário do que a gente... Por exemplo, quero trocar de emprego. Surgiu uma oportunidade, eu vou trocar de emprego. Então você vai anotar ali quais são as vantagens e desvantagens de você sair desse emprego que você está e ir para aquele emprego novo. Então você vai criar cenários disso. Por exemplo, surgiu uma casa para comprar. Nossa, mas surgiu duas que eu gosto muito. Você vai anotar quais são os pontos fortes, os pontos fracos, mas você vai esmiuçar isso, você vai colocar bem esmiuçado mesmo. E assim, tente não te convencer, porque a gente tem mania de fazer isso. Às vezes a gente vê que uma coisa às vezes não é tão legal pra gente, mas a gente cisma que é muito bom pra gente. Vocês estão me entendendo o que eu tô falando? Você sabe que aquilo não é bom totalmente, parece bom, mas não é ainda o melhor. Mas você fica tentando se convencer, e aí na sua mente, ao invés de você sair fora disso, você fica buscando só pontos positivos, sabe? Então não faça isso. Vou dar um exemplo aqui de algo que a gente faz aqui para viajar. Por exemplo, a gente queria fazer uma viagem para um lugar e nós queríamos ir de carro. Nós queríamos passar um tempo maior. Como os dois trabalham de forma home office, a gente queria estruturar para passar um tempo maior e fazer essa viagem de carro. Só que nós pegamos esse caderno aqui e anotamos vários cenários. Por exemplo, ir para o lugar de avião, alugar carro lá, era um cenário. Sair daqui de casa e ir passando e chegar no lugar só de carro. Então a gente foi criando vários cenários. Ou não, vamos de avião, vamos rodar de Uber, enfim. A gente foi criando vários cenários para entender qual que era a decisão a ser tomada e se a gente deveria fazer isso agora ou não. Enfim, a gente vai fazendo essas coisas desta forma. E aí, o que aconteceu? Nós fizemos isso, mas até o momento que você está assistindo esse vídeo, né? Ainda não deu pra gente fazer essa viagem dessa maneira, mas tá tudo anotado aqui. Nós vamos fazer a viagem, mas vai ser algo mais curto, né? Mas enfim, porque a gente também teve direção de Deus, aconteceu outras coisas também, então por isso que a gente tem que estar ali atento, sabe? A gente precisa estar atento, anotar, gente, fazer a gente enxergar, sabe? E não dê lugar às coisas imediatas, não tenta agir de forma com pressa, sabe? Espere Deus responder, mas haja, tenha atitude, sabe? Porque às vezes a gente toma umas atitudes erradas na vida e depois a gente fica assim, nossa Deus, mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? Entendeu? Então assim, a Bíblia tá falando aqui, ó, o planejamento cuidadoso dá a você a dianteira na longa corrida. A pressa e a correria deixam você para trás. Então, gente, era isso que eu queria compartilhar com vocês aqui hoje, como nós aqui em casa planejamos e realizamos os nossos sonhos. Esse modelo para a gente tem funcionado muito. Espero que de alguma forma esse vídeo possa ajudar você aí a se planejar. Não deixe, sabe, de aprender, de buscar informações, de se autoconhecer e principalmente de buscar de Deus para entender aquilo que Ele tem para sua vida. Então é isso, gente, não deixa de planejar. E por fim vou deixar uma frase aqui para vocês que eu gosto muito: o planejamento pode te levar a lugares inimagináveis. E quando eu digo inimagináveis, são lugares físicos e lugares emocionais. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, curta, compartilhe. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau!